Olá, amiga, amigo, internauta. É um prazer imenso reencontrá-los aqui no nosso canal, a segunda live que nós estamos fazendo, um canal que o ano passado já teve 36 milhões de visualizações. Vamos discutir temas importantes. Espero que vocês nos acompanhem, curtam, compartilhem o nosso debate, expressem suas opiniões abaixo, não deixem de colocar suas visões, de fazer observações. É importante o diálogo. É uma época em que nós precisamos profundamente do diálogo, Os temas que nós temos são graves e a solução ou as soluções precisam ser debatidas por todo o povo brasileiro. Como eu disse, é um prazer estar aqui. Nós estamos em Fortaleza, numa livraria que tem um caráter muito significativo, porque é uma livraria de orientação progressista, a Livraria Lamarca, que fica no bairro do Benfica, o grande bairro universitário de Fortaleza. É um bairro marcado por manifestações culturais, pelos protestos, pelas lutas, pelo enfrentamento desde a ditadura. É um bairro que se constituiu como um bairro de luta pela melhoria do Brasil, pela capacidade, por um projeto de Brasil. Então estamos aqui no Benfica, em Fortaleza, e é um prazer conversar com vocês. Hoje nós temos 4 assuntos importantes para discutir. Nós discutiremos de forma relativamente rápida esses assuntos e iremos aprofundá-los mais adiante. O primeiro deles é sobre a desigualdade no Brasil. Há 0,09% da população brasileira que detém a maioria das riquezas. Muita gente fala assim, o 1% mais rico da sociedade. Esse número não é significativo. O IBGE trabalha com os mais ricos, aqueles que ganham acima de R$5.000 por mês. Não é correto. Nós temos um grupo, que são essas 60 mil, 15 mil famílias, entre 60 e 90 mil pessoas, que detêm a maior parte da riqueza, a maior parte da propriedade da terra, a maior parte da dívida pública, e que controla os destinos do Brasil, que submete o conjunto da população brasileira aos seus interesses. Detém o controle midiático. É por isso que também esse canal é importante que você compartilhe, porque é a disputa para que a gente tenha voz e possa compreender isso. Então, o Brasil, a desigualdade não é uma coincidência, ela é um projeto. É o projeto de construção de uma sociedade absolutamente desigual, desumana, cruel e sanguinária com a maior parte do povo brasileiro. É importante discutir isso. Então, o primeiro questionamento que eu faço é isso. O primeiro questionamento é preciso identificar o conjunto, esse pequeno conjunto que detém a maior parte da riqueza no Brasil. Uma pesquisa que saiu essa semana de um órgão de consultoria, não vou dizer o nome, acho que é Capgemini o nome do projeto, da consultoria, mostra que a situação no mundo também caminha a passos largos para se tornar muito semelhante ao Brasil. Você tem 0,0014% da população mundial, cerca de 111 mil pessoas, que detêm 30 milhões de dólares de ativos líquidos. Esse é o grupo que realmente domina o planeta Terra. Você tem 7 bilhões e 700 mil pessoas, 7 milhões e 700 mil pessoas que são controladas, 7 bilhões e 700 milhões de pessoas controladas por esses 111 mil pessoas no mundo. Então a situação no Brasil se assemelha muito ao mundo. Hoje é um grupo cada vez menor de mega milionários ou bilionários que têm o controle
da realidade e passa a controlar o Estado, os aparelhos de Estado, passa a controlar as políticas, passa a controlar a emissão de moeda nos países, passa a controlar a dívida pública, passa a controlar as políticas públicas, passa a eliminar as políticas públicas de distribuição de renda e políticas públicas sociais para o seu benefício. Isso chegou a uma situação tão drástica que hoje a herdeira do grupo Disney, Abigail Disney, chegou a defender, hoje no jornal Financial Times de hoje, ela defende, há alguns dias ela vem defendendo isso, que os mais ricos nos Estados Unidos sejam taxados, porque a situação de desigualdade é tamanha que ela se envergonha pelo tamanho da riqueza que está concentrada em suas mãos. Então ela, no Financial Times é bem emblemática, ela diz, eu sou uma traidora da minha classe, porque ela percebe o grau de risco que existe e o grau de desumanidade que está envolvido nessa concentração de renda. Então, eu acho emblemático que uma multibilionária como a Abigail Disney tome essa posição, porque a situação chegou a um nível extremo. Então, esse é o primeiro assunto que nós temos a conversar. E essa é uma conversa importante, né, que nós precisamos ter. O segundo é o papel do sistema financeiro no Brasil. Aí há tantos aspectos, isso vai, ao longo do tempo, nós vamos desenvolver esse assunto. O sistema financeiro no Brasil hoje detém e trabalha para que o Estado amplie a sua dívida interna, a ponto que, se eu não me engano, em março desse ano, nós atingimos 4 trilhões e 900 bilhões de dívida pública. Certo? 4 trilhões, imagine, é um número impensável, e 900 bilhões de dívida pública. Parte dessa dívida, em janeiro, parte dessa dívida, 1 trilhão e 200 bilhões era composto de operações compromissadas. O que é uma operação compromissada? Uma terrível enrolada em que o Banco Central pega o dinheiro que sobrou do caixa dos bancos e diz, não, sobrou dinheiro para você, traga aqui para o Banco Central. O Banco Central pega esse dinheiro e paga uma remuneração. É um empréstimo em que o Estado não recebe o dinheiro, ele somente guarda por alguns dias e ele devolve limpo aos bancos, ainda acrescido de juros. Nós estamos pagando operações compromissadas, que na verdade o grande compromisso, né, o grande, vamos dizer assim, devedor é a atual população brasileira e suas gerações futuras, porque o sistema financeiro incha, ele explode de riqueza enorme e o país passa a trabalhar para manter esse sistema financeiro sanguessuga, vampiresco e totalmente desumano, né? O domínio do sistema financeiro é tal que hoje, no Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes é oriundo do sistema financeiro. No Banco Central, há muito tempo, é dominado por representantes do sistema financeiro. Independente dos governos que sejam eleitos, o sistema financeiro manda nesses mecanismos. E isso tem provocado coisas terríveis. Por exemplo, no mês de junho, o Banco Central perdeu 8 bilhões de dólares na taxa de câmbio. O Banco Central queimou 8 bilhões de dólares para manter a proporção entre o real e o dólar. Então, o ministro Paulo Guedes está cumprindo fielmente o programa de campanha. Qual era a principal proposta dele, além da reforma da Previdência, né? Era eliminar metade das reservas que os governos Lula e Dilma acumularam no Banco Central de 380 bilhões de dólares. Então ele vai eliminar 190 bilhões de dólares. Esse é o programa dele. Em um mês, 8 bilhões de dólares foram por água abaixo. Eu vou pedir licença a vocês e vou fazer uma conta. Quanto é que significa isso por dia? 30 dias de junho, 8 bilhões de dólares. Só um momento. Eu gosto de fazer essas contas porque a gente acaba tendo uma dimensão do absurdo.
8 bilhões, dividido por 30 dias. Então nós perdemos por dia, o governo brasileiro, o Banco Central, as reservas cambiais do Brasil, perderam por dia 266.667.000 aproximadamente dólares por dia. Imagine o que é perder 266 milhões de dólares por dia. Se a gente multiplicar o dólar por R$ 4, isso dá 1 bilhão e aproximadamente 67 milhões de reais por dia. Imagine o que é 1 bilhão e 67 milhões de reais por dia. Quantas pessoas não poderiam ser alimentadas? Quantos empregos não poderiam ser gerados? Quanto de transporte público, de habitação, de saneamento, de programas escolares, de bolsas, de pesquisas poderiam ser feitas, né? De vacinação, de atendimento médico poderia ser feito. Imagine isso por dia, vezes 365 dias no ano. Dá 389 bilhões, 333 milhões por ano de reais. Ou seja, em 3 anos, nós ultrapassaríamos o 1 trilhão e 168 bilhões. Ou seja, em 3 anos, essas reservas cambiais seriam maiores do que a suposta Guedes quer fazer na reforma da Previdência, com efeitos absolutamente danosos para as pessoas, com a redução de direitos, redução de pagamentos. As pessoas que se aposentarem terão aposentadorias menores, terão que trabalhar mais tempo, a renda distribuída na sociedade diminuirá. Então, com efeitos absolutamente terríveis, o sistema financeiro brasileiro, o mercado financeiro, o mercado cambial, essa troca de dólares e reais, está ganhando em 3 anos o que eles prometem economizar com o chicote, chicoteando o povo brasileiro com 1 trilhão de reais. Mas em 3 anos, o setor que negocia dólares vai ganhar isso na moleza, na facilidade. Pois é, o povo trabalha. De onde vêm esses dólares? Vem do trabalho interno, a exportação para o exterior. Essa exportação rende os dólares que ficam no Banco Central. Então isso é fruto do trabalho do povo brasileiro. Esse trabalho está sendo jogado pelo ralo. Esse governo é de uma característica extremamente nociva também por isso. Poucos têm acompanhado esse problema das reservas cambiais, mas ele é um problema central para o domínio do mercado financeiro hoje. Passando ao próximo assunto, que também não é nada agradável, o presidente Bolsonaro foi comemorar a independência americana. Quer dizer, uma coisa é você ser solidário, parabenizar o outro país, mas você comemorar a independência americana, né? Você ser, ou vamos dizer assim, um participante de uma comemoração, que é uma comemoração de um povo, né? Essa comemoração certamente não envolve, para o Bolsonaro, a luta, a percepção de que aquilo é a luta de um povo contra a opressão de um país estrangeiro. No fundo, ele não está comemorando isso. Ele não está comemorando a liberdade dos americanos, dos estadunidenses, frente ao Império Britânico. Ele está comemorando a subserviência, a submissão, a colonização. Ele diz: vocês são superiores, nós somos inferiores e estamos aqui para render homenagens. Nada mais abjeto, nada mais nojento, mais, vamos dizer, asqueroso do que o colonizado submisso. Há um autor importante, se eu não me engano, argelino, Albert Memmi, que discute isso, o retrato do colonizado.
O colonizado é aquele que anseia ser igual ao colonizador, aquele que acha o colonizador superior. Eu recomendo esse livro. Ele, na verdade, no Brasil saiu com um duplo texto. É Retrato do Colonizado seguido do Retrato do Colonizador. Então, a dominação é essencialmente também não só econômica, militar, política, ela é também cultural. Ela incute no colonizado a ideia de inferioridade. E é isso que o Bolsonaro imagina. Que nós somos inferiores, que ele é inferior, que ele deve render homenagens a uma potência estrangeira que tem interesses, na maioria do tempo, contrários aos nossos. Porque os Estados Unidos dominam o setor financeiro mundial e nesse tópico anterior nós acabamos discutindo isso, esse domínio financeiro sobre as nossas vidas, a perda que isso implica. Mais uma vez eu peço a vocês que participem, curtam, compartilhem, deixem suas opiniões e dialoguem conosco. O objetivo central dessa nossa live é o diálogo, é a nossa conversa, é a capacidade de articular um diálogo num tempo que é cada vez mais de autoritarismo, de um autoritarismo do governo que caminha a passos largos para uma ditadura. Basta ver, eu me lembrei, sabe do que? Na partida Brasil e Argentina, no Mineirão, o Bolsonaro andando ao redor do estádio, uma coisa proibida inclusive pela FIFA. Isso me lembrou o ditador argentino Rafael Videla, na Copa de 1978, que foi até hoje não dito o que é que ele foi fazer lá, foi até o vestiário do Peru e o Peru perdeu por 6-0 para a Argentina, né? Então, cada vez mais esse governo se aproxima de uma ditadura. Os métodos são semelhantes, a forma de comportamento, e nós temos que estar atentos a isso. Nós podemos pagar um preço alto se desprezarmos esse perigo, né? Sim, o Bolsonaro no G20, há tantos detalhes, né? Começar pelo tráfico de drogas, né? Na comitiva presidencial, que ele tenta dizer que gostaria, de uma crueldade, quer dizer, uma pessoa que foi levada a esse erro, traficar as drogas. Está lá com o pobre do sargento, com o condomínio atrasado, cheio de dívidas, quer dizer, fruto dessa realidade destrutiva dos que controlam o Estado, comete esse erro grave, um erro grave, né? Um erro talvez do desespero, não sei. Como aquele empresário que ontem, infelizmente, se suicidou em Sergipe, devido já a um mecanismo de colonização. A empresa japonesa não teve a menor humanidade, nem o menor interesse em permitir que a empresa de 70 anos continuasse suas operações. Que exploda, ele explode a sua cabeça. E isso é o que nos espera. Essas situações serão cada vez mais comuns. E olhe, em Sergipe, que em Alagoas... Pois é, e em Sergipe, onde as reservas de gás acabam de ser descobertas, as maiores reservas de gás do país, Alagoas e Sergipe, estranhamente anunciadas depois que o ministro Fachin liberou a privatização dessas reservas. Incrível, né? Que 2-3 dias depois, não havia essa informação antes, né? Exatamente, né? Então, vejam o que é esse processo de privatização, o que é que vai ser isso nas nossas vidas, entende? Mas continuando, Bolsonaro queria que fosse descoberto, lamentou que não fosse na Indonésia. Será que ele desejaria isso para o Queiroz? Né? Que ele desejaria isso para os seus filhos, que têm ligações cada vez mais estranhas com as milícias, para o seu entorno, para o seu vizinho miliciano, né? Cada vez é um jogo de cena de quem na verdade tem elementos estranhos, certo?
Mas o papel do Bolsonaro no G20 foi terrível. Primeiro, ele não tinha o que fazer. Não tinha. Né? Os governos Lula, principalmente o governo Lula, tinham o que fazer. Era uma busca de unidade com a Rússia, com a Índia, com a China e com a África do Sul, que eram os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, na unidade de uma nova polaridade, um novo polo de poder que se contrapunha aos Estados Unidos. O Brasil perdeu esse trem. O governo Temer, golpista, como diz o Juca Kfouri, né? O golpe do impeachment provocou o Brasil, a retirada do Brasil desse processo. Então, primeiro o Bolsonaro não tinha o que dizer. Não tinha o que dizer para a Alemanha, porque dizer que o Brasil vai ensinar a Alemanha sobre meio ambiente. A Alemanha adotou nos séculos 17, 18, 19 e 20, até grande parte, a política que o governo Bolsonaro está adotando agora, devastação das suas florestas. Mas há algum tempo a Alemanha já promove os carros elétricos, vai eliminar os carros a combustível, está eliminando as usinas nucleares, vai produzir cada vez maior quantidade de usinas eólicas e solares. Então o Brasil não tem nada a ensinar a Alemanha nessa área, nada. Né? O Brasil está repetindo o que a Alemanha fez e que foi uma tragédia lá no passado. Nós estamos no passado, nós estamos no século XIX nessa área ambiental. Né? Basta ver que o governo Bolsonaro eliminou um programa simples, o Preve Fogo. Milhares de observadores que diziam quando havia fogo na floresta amazônia e combatiam esse fogo antes dele se expandir. Isso foi eliminado, esse projeto baratíssimo foi eliminado. Então o Brasil não tinha nada a dizer para a Alemanha, não tinha nada a dizer para a França, né? Não tinha nada a dizer para a Rússia, não tinha nada a dizer para a China. E a China, de propósito, deixou o governo Bolsonaro esperando. Saiu nessa semana, no site da agência oficial chinesa, Xinhua, é o nome do site, tem em português, o Xinhua português, dizendo que a relação com o Brasil será pragmática. O que é que os chineses querem dizer? Quem conhece a diplomacia chinesa, né? O que é que eles querem dizer? Nós não queremos conversa. Vendemos produtos para vocês, compramos produtos de vocês, não há conversa. O que o governo Xi Jinping tinha para fazer, ele já discutiu com o vice-presidente Mourão, quando ele foi lá há algum tempo, e deixou o Bolsonaro esperando, que ele é irrelevante do ponto de vista internacional. Ele só não é irrelevante porque as suas atitudes têm relevância negativa, absolutamente negativa. Então esse foi o papel. Nem na foto ele serviu. Ele ficou na mesma posição do Temer, absolutamente isolado, sem ter o que conversar, sem ter nenhuma interação com os outros chefes de Estado, sem ter nenhum projeto. Qual é o projeto do governo Bolsonaro, a não ser a inserção absolutamente dependente aos Estados Unidos? Então, chegamos ao cúmulo, ao pior momento da diplomacia brasileira em todos os tempos. Né? A diplomacia brasileira começa com um ato, depois da independência, com um ato de José Bonifácio, que vai e exige que um juiz do Rio de Janeiro cobre tributos sobre navios portugueses. O juiz não queria cobrar, porque para ele, os navios portugueses nós ainda fazíamos parte do Império Português. Né? Quer dizer, a justiça subserviente, como sempre, né? Subserviente à colônia. E foi preciso José Bonifácio ameaçá-lo para que ele cobrasse. Então ela começa com esse momento de altivez. Se a gente pudesse dizer, o primeiro momento da diplomacia brasileira foi esse, é exatamente esse aí do José Bonifácio. E aí nós chegamos ao ponto da subserviência, da inexistência, da incapacidade, do nada. Do nada, né? É uma frase, parece brincadeira, mas o nada produz resultados absolutamente piores, certo? Bem, e isso nós voltamos ao que esse governo representa nas políticas sociais. Olha, que governo é esse? Contra a educação básica, contra a educação superior, corte de verbas, corte de pesquisas, paralisia total, né? Fim de programas de assistência
dos mais médicos, com os médicos cubanos. Prometeu, um dia eu encontrei um médico cubano desempregado aqui, né? Foi prometido a ele ficar, nem isso ele foi capaz. Ele traiu, inclusive, os médicos cubanos que não voltaram, prometeu aos médicos cubanos que seriam acolhidos, e os que ficaram se arrebentaram, ficaram ao léu, né? Ficaram abandonados. Então, na medicina, na educação, né? Na cultura, entende? E agora, a maior eu não tenho outro nome, a maior das imbecilidades, propor, só diz que não vai propor porque é covarde. Ele diz, não vou propor porque vai ser uma reclamação de todo lado, uma expressão assim. Mas o que é que ele quer? Quer que as crianças trabalhem. Ele quer voltar ao início da Revolução Industrial lá na Inglaterra, onde as crianças trabalhavam 14, 16 horas por dia, né? Então, que iniciativa é essa? Quer dizer, uma criança numa era, olha só, numa era em que nós estamos num patamar tecnológico extremamente avançado, você tem empresas na China que tem 30 mil pessoas desenvolvendo softwares no mesmo local. Numa época de uma automação tão avançada que em breve não haverá motoristas, que as operações, as cirurgias poderão ser feitas à distância, que os robôs participarão através de um mecanismo de inteligência artificial extremamente avançado, podendo aprender certos procedimentos que não foram colocados em seus programas. E o que ele quer? Quer que as crianças voltem a trabalhar no campo, né? Quer que as crianças voltem a perder a escola, se submetam a situações degradantes, corram riscos ao usarem instrumentos de trabalho, percam dedos, como as crianças no interior costumam perder nas atividades agrícolas, em máquinas de cortar cana, cortar grama, né? Capim. Então, o que é que ele quer? Ele quer o passado, ele disse isso. Ele sente saudade de 40, 50 anos atrás. Ele quer aquele país dominado por uma elite colonial, saudosa da escravatura, saudosa de ter pessoas escravizadas, né? Há 40, 50 anos atrás a escravidão era muito forte ainda, principalmente a escravidão doméstica de crianças, então é isso que ele sente saudade. A escravidão foi abolida legalmente pela princesa Isabel, mas ela não foi abolida de fato nas relações domésticas, familiares, em crianças que vinham e vêm do interior para trabalhar em lares urbanos. Então, nós estamos num momento terrível da história brasileira, mas é um momento em que nós, ao discutirmos, e esse canal é um desses elementos, discutirmos projetos para a sociedade brasileira, compreendemos exatamente o caminho que nós não queremos. E é isso, espero as interações de vocês, o diálogo, como eu falei, curtam, compartilhem, permitam que esse diálogo se expanda e atinja o maior número de pessoas. Existe esperança, foi perguntado aqui, existe esperança. A esperança é de que o abandono tão radical de um projeto da indústria, mesmo as pessoas industriais, o suicídio daquele senhor ontem é emblemático. A indústria irá passar por isso. Ela está sendo assassinada. Ele fez um gesto político grave, terrível para a sua família, para ele próprio. Mas foi um gesto político. Vocês estão nos assassinando. Pois ao invés de me assassinarem sem que eu diga nada, eu irei me assassinar na frente do governador e da empresa assassina, que me negou as condições de continuar produzindo. Preste atenção, não são só os setores populares que irão passar pela era mais terrível que nós já tivemos. Os setores industriais, os setores comerciais estão pagando o preço. Percebam isso, né?
porque é difícil. A esperança está presa lá em Curitiba? Uma das esperanças está presa em Curitiba, que é o Lula, é um preso político. Hoje o Lula é uma bandeira para que seja libertada, essa bandeira, para que ele seja libertado, porque se nós não resistirmos a essa prisão, em breve todos nós estaremos presos. O governo Bolsonaro é um governo que cumpre as suas promessas. Ele prometeu tudo isso. Uma das promessas dele é o quê? Instaurar uma ditadura no país e eliminar 30 mil pessoas para começar. Então não esqueçamos que ele continua a ganhar a presidência da República através de eleições. O objetivo é muito maior, muito mais perigoso, e nós vamos resistir a isso. Muito obrigado.